Mateus capítulo 1, versículo 1, 18 ao 25. Nós vamos continuar nossa série hoje, irmãos, é tudo sobre Jesus, e o título do nosso sermão nessa noite é Jesus, o Filho de Deus. O texto que nós lemos nessa noite, irmãos, retrata resumidamente os fatos envolvidos no nascimento de Jesus. O evangelista Mateus não tem como prioridade satisfazer a curiosidade de ninguém. Seu foco está em mostrar que algumas das revelações do Antigo Testamento em relação ao Messias, especialmente ligadas ao seu nascimento, têm seu cumprimento no nascimento de Jesus. Mateus começa nos dizendo que Maria, a mãe de Jesus, estava prometida em casamento a José. Mas antes que eles se unissem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, sendo um homem justo, e não querendo expor Maria à vergonha, à desonra pública, ele pretende anular secretamente o seu casamento com Maria. Essa primeira informação pode nos trazer um pouco de confusão, visto que o nosso entendimento sobre casamento é diferente dos judeus. Portanto, para nós entendermos a relação do versículo 18, que afirma Maria estava prometida em casamento, e o versículo 19, que diz que José queria anular o casamento secretamente, nós precisamos compreender como funcionava todo o processo de casamento entre os judeus. Antes de tudo, nós devemos lembrar que os termos usados por Mateus são fiéis aos costumes matrimoniais dos judeus. No casamento judeu, havia 3 passos. Em primeiro lugar, estava o compromisso. Frequentemente, se combinava os casamentos. Eles eram combinados, muitas vezes, quando os interessados eram ainda crianças. Em geral, os pais, ou um casamenteiro, fazia essa ligação. Além disso, esses futuros cônjuges, eles muitas vezes sequer nem se conheciam, porque eles consideravam o casamento um passo tão sério que eles não queriam correr o risco de deixar o casamento ser guiado pela vontade do coração ou pelas paixões dos homens. Então, se pegava um filho, uma filha, fazia um acordo, olha, quando eles crescerem, eles vão casar. Em segundo lugar, estava o noivado. Era uma ratificação dos interessados nessa aliança, nesse casamento. Era um ato de confirmar, de selar o que havia sido anteriormente combinado. Até esse ponto, a mulher tinha até direito de romper esse pacto, se ela não estava disposta a levá-la adiante. Mas quando o casal se havia desposado, o compromisso se convertia em uma obrigação. O noivado durava 1 ano, e durante esse período, embora eles não tivessem direitos de marido e mulher, eles eram conhecidos na sociedade como já marido e mulher. José e Maria tinham chegado a essa etapa. Eles estavam noivos. E se José queria pôr o fim à relação, a única maneira legítima de fazê-lo era pedindo um divórcio. Durante esse ano de noivado, Maria já era legalmente esposa de José, embora eles não pudessem ter, por exemplo, relações sexuais. Nesse momento, foi dito a José que Maria estava grávida. E que o filho havia sido gerado pelo Espírito Santo.
e que ele deveria colocar o nome de Jesus nesse filho. Jesus é a forma grega do nome hebreu Josué. Josué significa Jeová é a salvação. A terceira etapa era o casamento propriamente dito. Era o momento, então, que eles iam finalizar todo o processo. É nesse período, antes do casamento, que José sabe da notícia que Maria está grávida. E ele pensa em desfazer o casamento. Desfazer esse noivado, aliás. Então o anjo aparece para ele e dá instruções valiosas sobre o que está ocorrendo naquele momento. Vemos e convenhamos, né, irmãos? Era necessário mesmo a intervenção divina para explicar para José que a noiva dele estava grávida e não era dele. Só mesmo Deus para explicar para José. Imagina você, alguém chegando para José e falando: José, a sua noiva está grávida, e ela está grávida e não é seu. Alguém tinha que explicar para José. O anjo então instrui José, dizendo para José que o filho que Maria esperava era gerado pelo Espírito. Não era, portanto, um fruto de uma ação pecaminosa dela. E não apenas isso. O anjo afirma qual nome dar àquele filho e que aquele filho seria o Salvador do mundo. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Recebeu Maria como sua esposa, porém não teve relações com elas enquanto Jesus não nasceu. Esse trecho de Mateus nos mostra que a teoria da eterna virgindade de Maria cai por terra pela própria existência da informação bíblica. Se não houvesse esse texto na Bíblia, a teoria da eterna virgindade de Maria poderia ser até verdadeira. Mas o texto bíblico diz que José, e deixa muito claro, que José não teve relações sexuais com Maria até o momento que Jesus nasceu. Logo depois disso, eles tiveram a vida de um casal comum. Nesse relato de Mateus, irmãos, existem tantas verdades profundas, existem tantas verdades que nos ensinam tantas coisas. E nessa noite eu quero destacar algumas dessas verdades, alguns pontos que se destacam nesse texto. E o primeiro ponto que se destaca nesse texto é que, embora tenha nascido de uma mulher, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Embora tenha nascido de uma mulher, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Versículo 18 diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O cristianismo bíblico, irmãos, afirma que Cristo possui duas naturezas. Ele é tanto divino quanto humano. Ele é plenamente divino e ele é plenamente humano. Ele existe com Deus, o Pai, na eternidade, como uma pessoa da Trindade, mas tomou a natureza humana na encarnação. O que resulta disso não compromete, nem confunde a natureza divina ou humana de Jesus. De modo que Cristo é totalmente Deus e totalmente homem ao mesmo tempo, e que vai permanecer nessa condição eternamente. As duas naturezas de Cristo, subsistindo em uma pessoa, recebe um termo técnico, recebe um termo teológico, que é a união hipostática. É o termo teológico,
técnico para se designar a natureza humana e divina em Jesus Cristo. E por mais, irmãos, que a gente não entenda como isso funciona, e por mais que a gente não consiga compreender por completo como em Jesus está a natureza divina e humana, nós devemos aceitar essa verdade como verdadeira, nós devemos aceitar essa informação como verdadeira, porque, acima de tudo, ela é bíblica, ela é escriturística. Se está escrito, se está na Bíblia, então nós temos que aceitar, mesmo que nós não venhamos a compreender por completo. Agora, se nós queremos compreender a união hipostática, essa união da natureza divina e humana em Jesus Cristo, nós precisamos analisar o ato, o momento, o mistério da encarnação. Hoje, nós comemoramos a véspera do Natal. Em outras palavras, nós comemoramos a véspera da encarnação. Embora nós não saibamos o dia exato que Cristo nasceu, a ideia de que Cristo nasceu em um dia e nós comemoramos esse fato. Nós precisamos entender a encarnação. Nós precisamos tentar transpor o abismo que existe entre o homem e Deus. Esse abismo, essa existência, essa distância sempre existiu. O homem nunca soube tudo o que Deus sabia, e o homem nunca saberá tudo o que Deus sabe. Sempre haverá uma distância entre nós e Deus. Nem mesmo na eternidade nós saberemos tudo o que Deus sabe, porque senão nós seríamos Deus. Há uma distância. Essa distância, ela sempre existiu, mas ela foi aumentada por causa do pecado. O pecado fez com que nós não entendêssemos muitas vezes coisas que, talvez, se o pecado não existisse, nós entenderíamos. Ciente dessa distância entre o ser divino e o homem, e desejoso de se relacionar com a humanidade, sabedor que o homem, por si só, jamais se chegaria a Deus, Deus empreende esforços grandiosos para se relacionar, para ter o encontro com Deus. Deus quer se relacionar com o homem, mas há um abismo, há uma distância. Ele precisa então transpor essa distância. Ele sabe que essa distância não vai ser transposta por homem. Nenhum esforço nosso vai ser capaz de transportar essa distância. Então Deus resolve dar um jeito nessa situação. O problema, irmãos, é que Deus é tão magnífico, tão poderoso, tão grandioso, que simplesmente ele aparecer seria insuportável para a humanidade. Nenhum de nós, irmãos, vai ver a Deus. Porque se Deus viesse até nós, irmãos, nós seríamos fulminados pela sua glória. A sua santidade iria nos fulminar. Deus, em sua glória gigantesca, quer se manifestar a criaturas pequenas como nós. Mas isso não é possível ser feito por causa dessa grandiosidade de sua majestade. Então Deus resolve o problema. Ele resolve esse problema se encarnando. Jesus Cristo, uma das pessoas da Trindade, se fez homem, e de tal forma que em Cristo a humanidade e a divindade estão unidas numa espécie de casamento. E essa analogia, essa comparação é perfeita, porque em Cristo os dois se tornam uma só carne, o divino e o humano. Agora nós temos que tomar cuidado, irmãos, com um detalhe. Há uma relação
e sobre essa relação, melhor dizendo, entre Maria e a união hipostática, entre Maria e a encarnação, nós precisamos destacar, irmãos, que isso não faz Maria um ser divino. Ela não é um tipo de deusa. Ela não é a mãe dos céus. Ela não se tornou superior, ou ela não se tornou uma deusa, por ter gerado Deus homem. Ela continua a ser uma mulher como qualquer outra mulher, com necessidades físicas, com necessidades humanas e principalmente com necessidades espirituais. Maria continuou a ser como outro ser humano qualquer. Maria continuou a precisar de um Salvador, mesmo depois de gerar Jesus. Ter sido aquela que gerou a Jesus, não faz Maria uma mulher digna de adoração. Nem mesmo faz ela intercessora dos homens perante Deus. Muito menos mãe de nenhum outro ser humano. Simplesmente porque a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Agora, essa realidade de ter sido um instrumento de Deus para gerar o Deus homem, não faz Maria superior, mas também não desmerece Maria como uma serva do Senhor. Ela mesma diz em Lucas: sou serva do Senhor. Embora Maria não deva ser adorada, reverenciada, podemos sim ter uma admiração por aquela que foi o instrumento que Deus escolheu para que o Salvador viesse ao mundo na terra. A história da redenção, portanto, não é sobre Maria. A história da redenção não é sobre José. A história da redenção é sobre Jesus, é tudo sobre ele. A união hipostática deve nos lembrar, irmãos, que antes de ter uma natureza humana, Jesus era um ser divino. Ele não deixou de ser Deus por estar encarnado. E por ser um ser divino, irmãos, todos os atributos da deidade, todos os atributos de Deus estavam à disposição de Jesus. Mas Jesus, em nenhum momento, usou esses atributos independente da vontade de Pai. Jesus é o exemplo de submissão. Jesus se submete à vontade do Pai. Nós podemos ver que em Jesus, os atributos divinos estão nele, quando nós percebemos que Jesus ressuscitou mortos. Esse é um atributo que somente Deus pode dar. Somente Deus pode ter. É Ele que dá a vida. Nós percebemos os atributos divinos em Jesus quando nós olhamos e vemos no texto bíblico Ele perdoando pecados. Nós vemos esses atributos divinos em Jesus quando Ele recebe adoração. São provas da divindade de Jesus. Mas em nenhum momento Ele usou os seus poderes e os seus atributos de forma distinta, de forma individual. Ele sempre estava submisso à vontade do Pai. A união hipostática é uma verdade divinamente revelada. O texto nos mostra que houve a necessidade de uma ação divina na revelação desse fato, acabando assim, irmãos, com qualquer possibilidade de ter sido inventado pelos homens. Aí você talvez esteja perguntando: como é que essa verdade interfere na minha vida cotidiana? Como é que essa verdade interfere na minha vida espiritual? Como é que saber que em Cristo estava
natureza divina e a natureza humana vai alterar alguma coisa na minha vida. Isso faz total diferença para as nossas vidas. Porque, tendo a natureza humana, Jesus, irmãos, sabe exatamente o que é ser um ser humano. Jesus sabe exatamente o que é sentir dor. Jesus sabe o que é sentir solidão. Jesus sabe o que é sentir angústia. Jesus sabe, irmãos, o que é sentir a depressão. Jesus sabe, irmãos, o que é sentir a fome. Jesus sabe, irmãos, o que é ser humilhado. Ele sabe todas as mazelas que o ser humano passa, porque ele passou por todas essas mazelas. O escritor aos Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote pode se compadecer de nossas fraquezas, porque ele sabe o que é padecer dores, ele sabe o que é sofrer. Saber, irmãos, que Jesus tinha a natureza humana, deve nos alegrar o nosso coração, por saber que ele sabe exatamente o que a gente passa. Mas saber que Jesus, ao mesmo tempo, tinha natureza divina, e ele continuou a ser Deus, também deve alegrar o nosso coração, porque sendo ele Deus, irmãos, ele pode agir em nossas vidas, da maneira que ele achar melhor. Ele não vai agir segundo a nossa vontade, mas vai agir segundo a própria vontade dele, segundo a própria vontade de Deus. Ele pode se compadecer de nós, mas ele também pode agir em nosso favor. Se nós, irmãos, tivéssemos, ou se nós, irmãos, servíssemos a um Cristo, a um Messias, que apenas sabe, ou que sabe se compadecer de nossas dores, ou que sentiu as mesmas dores que nós, mas que não pudesse fazer nada por nós, não faria diferença nenhuma. Porque eu sinto as suas dores, eu sinto as mesmas dores que você sente. Eu passo pelos mesmos problemas que você passa. A grande diferença entre eu e Jesus em relação à sua pessoa é que Jesus, ele sente, ele sofre, ele sentiu as mesmas coisas, mas ele pode fazer alguma coisa por você e por mim, porque ele é Deus. Essa é a grande diferença, essa é a grande esperança que nós temos. Mas há uma segunda verdade que nós podemos aprender nesse relato. Uma segunda realidade que deve ser destacada nesse relato. O nascimento de Jesus é a concretização da promessa do Pai e o cumprimento das profecias anunciadas no Antigo Testamento. O nascimento de Jesus é a concretização da promessa do Pai e o cumprimento das profecias anunciadas no Antigo Testamento. Versículo 22 diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Em Mateus, nós não temos a preocupação, irmãos, de pormenorizar os detalhes referentes ao nascimento de Jesus. O foco de Mateus não é estar presos aos detalhes. O foco desse evangelista, em todo o seu escrito, é provar para os judeus que Jesus era o Messias prometido. Ele tem esse objetivo, provar para cada judeu que lesse o seu evangelho, que Jesus era o Messias que havia sido profetizado pelos profetas no Antigo Testamento. É interessante que essa é a primeira de uma longa série de profecias a que Mateus faz referência, a fim de mostrar que Jesus realmente é o Messias. Ele vai usar muitas profecias, ele vai usar muitos relatos do Antigo Testamento para provar que Jesus é o Messias. Como eu afirmei anteriormente, o propósito do evangelista é trazer à mente dos seus leitores, judeus em sua maioria, que essas predições eram em relação a Jesus, e dessa maneira que eles pudessem abraçar Jesus por meio de uma fé viva, e que eles pudessem proclamar aos outros judeus que as boas novas de salvação
estavam ali, estavam em Cristo Jesus como mediador dos homens e de Deus. A expressão introdutória, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, também traz a lume que a profecia a ser citada tem uma origem no próprio Deus e não no profeta. Foi o Senhor que disse por meio do profeta. Não foi uma invenção do profeta. Não foi o profeta que imaginou. Não foi o profeta que inventou. Não foi o profeta que quis dizer. Foi Deus que falou por meio do profeta. O profeta foi apenas o instrumento de Deus. Mateus, ele não cita o profeta. Ele não diz quem é o profeta. Mas é óbvio que ele sabe quem é o profeta. Nós encontramos, irmãos, essa profecia que está na mente de Mateus em Isaías capítulo 7, versículo 14. Mateus não cita o profeta, porque o profeta aqui é secundário. Porque essa informação não tem tanta importância. Em Isaías 7,14, diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e se chamará Emanuel. Quando nós lemos, irmãos, Mateus citando essa profecia, e quando nós percebemos que a profecia está sendo cumprida em Jesus, nós só podemos chegar à conclusão, irmãos, que as Escrituras são inspiradas por Deus, porque o profeta Isaías profetizou 7 séculos antes sobre o nascimento de Jesus. Ele profetizou 7 séculos antes uma coisa absurda, que uma virgem ficaria grávida. Se juntássemos, irmãos, o texto de Mateus e o texto de Isaías, se nós juntarmos esses dois textos, nós vamos perceber, irmãos, que a Bíblia não é uma invenção humana, que a Bíblia não é invenção de homens, porque uma virgem engravidar é algo tão louco, é algo tão fora do comum, que somente pode ser um projeto de um Deus soberano. Isso deve nos motivar, irmãos, a continuar crendo, mesmo quando as promessas de Deus parecem lógicas, como a virgem engravidar, ou mesmo quando as promessas de Deus parecem demoradas, como o nascimento de Jesus, que ocorreu 7 séculos após a profecia. Nós devemos continuar a crer, nós devemos continuar motivados a crer nas palavras do Senhor. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então nós podemos confiar, irmãos, que Ele cumprirá, ainda que aquilo que Ele mesmo anunciou seja muito ilógico, ou esteja demorando muito, nós poderemos continuar a crer que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O Deus que nós servimos, irmãos, não pode ser alterado pelo tempo, nem pelas circunstâncias. Portanto, se Ele disse, então está dito, e na hora dele, Ele irá concretizar. Como cristãos, irmãos, às vezes nós chegamos a duvidar que Cristo voltará. Como cristãos, irmãos, muitas vezes nós colocamos essa verdade que é bíblica em xeque. Nós pensamos, essa promessa foi feita há tanto tempo, já se passaram mais de 2000 anos. Nós muitas vezes chegamos a pensar, será que isso não é invencionice humana? Será que eu não estou esperando a Cristo e servindo a Cristo de forma equivocada e essa história que Ele vai voltar é mentira? Quando esse tipo de dúvida, irmãos, bater a porta dos nossos corações, nós precisamos lembrar
do que a Bíblia nos fala. Nós precisamos nos lembrar do que as Escrituras nos falam. E Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 1 ao 14, diz assim: amados, essa é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, zombando e seguindo as suas próprias paixões, eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Pedro já estava alertando os seus leitores que nos últimos dias a volta de Cristo seria colocada em xeque, e que nós muitas vezes nos ouviríamos essas acusações. O próprio Pedro diz ainda nesse mesmo texto: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A resposta para o nosso próprio coração, e a resposta para aqueles que duvidam e que escarnecem que Cristo voltará, é que Ele ainda não voltou, porque Ele está sendo paciente. Paciente, inclusive comigo e com você. Porque talvez, irmãos, se Cristo voltasse hoje, muitos daqueles que se dizem cristãos, não subiriam com Ele, porque se achariam fora dos padrões que Deus exige. Mas Pedro dá um alerta. Ele diz que o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus se desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Parece que está demorando a volta de Cristo. Ele está demorando porque Ele é paciente. Mas estejam prontos, porque ela será de forma repentina. Estejam atentos. Ainda, irmãos, mais um ponto que podemos destacar nesse texto. Há mais uma verdade que nós podemos aprender nesse texto. Ao nascer, Jesus tinha uma função pré-estabelecida. Ao nascer, Jesus tinha uma função pré-estabelecida. Olha o versículo 21, por favor. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nascimento de Jesus é o evento inicial do cumprimento do plano da redenção. Esse plano foi traçado na eternidade. Esse plano foi traçado antes da fundação do mundo. Mas ele tem como evento inicial na terra o nascimento de Jesus. Esse plano tinha um objetivo e um caminho a ser percorrido. E esse objetivo e esse caminho passavam pelo nascimento de Jesus. Passavam pelo desenvolvimento do ministério terreno de Jesus. Passavam por sua morte e sua ressurreição. Como nós vimos em outras ocasiões aqui na comunidade, todos os eventos que envolvem a vida e a obra do Messias estavam determinados por Deus. Nada ocorreu de forma inesperada. Nada que Jesus fez, nada que Ele falou e nada que Ele passou aconteceram de forma aleatória. Mesmo em sua morte e crucificação, nós olhamos e vemos o texto dizendo, para que se cumprisse as Escrituras.
Portanto, nada estava fora daquilo que Deus havia determinado. Se nada que aconteceu estava fora daquilo que Deus havia determinado, o objetivo também da morte de Jesus, morte e ressurreição, também haviam sido determinados antes da fundação do mundo. A redenção do mundo e do homem estavam inseridos nesse objetivo. E eis, irmãos, o grande problema, ou um dos maiores problemas do evangelicalismo do século 21. Aqueles que se dizem evangélicos não têm a compreensão correta de qual é o objetivo da obra de Jesus. É por isso, irmãos, que há muita pregação mentirosa em nossos dias. Há muita pregação falsa. É por isso, irmãos, que existem muitos que são enganados pelos mercenários da fé. É por isso, irmãos, que tem gente correndo atrás do melhor de Deus, como se esse melhor fosse ocorrer aqui na terra. É interessante que Mateus está apresentando o Messias aos judeus. Os judeus tinham uma compreensão errada do Messias. Os judeus esperavam um Messias libertador, um Messias general de guerra, um Messias político que os livraria da mão do Império Romano. Mas Mateus, irmãos, faz questão de dizer qual era a real obra do Messias. Ele faz questão de dizer da seguinte maneira: vocês estão esperando um grande líder militar, vocês estão esperando um grande político, vocês estão esperando um grande libertador, vocês estão errados. O objetivo do Messias não é esse. O objetivo do Messias é salvar o homem dos seus pecados, é salvar o seu povo do pecado. Esse é o objetivo. É interessante, irmãos, que é o próprio anjo do Senhor que diz isso. É o próprio anjo do Senhor que anuncia qual vai ser a obra de Jesus. Isso ocorre, irmãos, para ficar bem definido. Não a Jesus, pois ele sabia qual era a sua obra. Mas para que ficasse bem definido para os homens qual era o real objetivo de Jesus, qual era a real obra que ele ia fazer. Por isso, irmãos, se você está buscando a Jesus para ter uma vida melhor, então você está procurando a pessoa errada. Se você está buscando a Jesus porque o seu marido é ruim, então você está buscando a Jesus pelo motivo errado. Se você está buscando a Jesus porque a sua empresa não vai bem, você está buscando a Jesus pelo motivo errado. O que nós mais encontramos, irmãos, são pessoas buscando a Jesus pelo motivo errado. E quando elas não encontram ou não satisfazem aquilo que elas estavam buscando em Jesus, elas abandonam a fé. É por isso, como eu disse, que tem um monte de gente sendo enganada por aí. Porque elas buscam a Jesus pelo motivo errado. E elas encontram homens mau caráter, que sabendo disso, usam isso para explorar as pessoas. O objetivo, é claro, é salvar. Esse é o objetivo. E eu entendo que nós já compreendemos essa verdade. Mas existem duas perguntas que ainda não foram respondidas. A primeira pergunta é quem ele vai salvar. O anjo do Senhor afirma
que Jesus salvaria o seu povo. E aqui vale a pena ressaltar, irmãos, que toda tentativa de universalismo, que diz que todos os homens no final da conta serão salvos, que todos irão para o céu, toda a teoria do universalismo cai por terra. Não há a mínima chance de que todos os homens sejam salvos. Haverá condenação para alguns e salvação para outros. Pois se o objetivo do Messias fosse salvar todos os homens, o anjo teria deixado claro isso aqui. Mas o anjo diz que ele salvará o seu povo. Esse povo também não se refere aos judeus. Alguém, num primeiro momento, poderia, de forma apressada, achar que o texto está falando dos judeus. Mas quando nós olhamos para outros textos, como por exemplo, João 6,37, que diz: todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, nós percebemos então que o povo que o anjo fala, não são os judeus. João 17,9, Jesus diz: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Portanto, o povo de Deus são aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Foi também por esses que Cristo morreu, e são esses que são salvos dos seus pecados. A segunda pergunta é: salvar de quê? O texto nos diz que o Messias salvará o seu povo dos seus pecados. É por isso, irmãos, que eu odeio tanto esses apelos mentirosos que fazem por aí. Aceite a Jesus e sua vida vai mudar. Porque as pessoas oferecem um Jesus que vai salvar as pessoas de todos os seus problemas físicos, emocionais, financeiros. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio salvar do pecado. O maior problema do ser humano não é a pobreza, o maior problema do ser humano não é a doença física, o maior problema do ser humano não é a vida financeira, o maior problema do ser humano, irmãos, é o pecado. Ser salvo significa ser emancipado do maior de todos os males. Ser salvo significa ser emancipado da culpa, da corrupção, do poder do pecado, do castigo do pecado. Significa, irmãos, receber a maior de todas as bênçãos, que é ser livre daquilo que impede o nosso relacionamento com Deus. Embora a passagem ressalte o lado negativo, quando nós somos salvos também para alguma coisa. E esse é o lado positivo da salvação. Nós somos salvos para termos, irmãos, paz com Deus. Nós somos salvos, irmãos, para termos comunhão com Deus. Nós somos salvos, irmãos, para experimentarmos a alegria que vem de Deus. Nós somos salvos para termos a certeza, irmãos, da nossa total redenção, final, total e definitiva. Eu concluo nessa noite com as palavras
do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele declara sobre o Natal: o Natal é a celebração do nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Muitos cristãos hesitam em comemorar o Natal. E outros chegam mesmo a fazer oposição a essa comemoração, em virtude de não sabermos com exatidão a data precisa em que aconteceu esse fato. Ainda outros desaconselham a celebração do Natal, em virtude dos vários adendos acrescidos à festividade, como o presépio, árvore enfeitada e o Papai Noel. Nós entendemos, irmãos, que esses acréscimos não fazem parte do verdadeiro Natal. E não devem também distrair a nossa atenção. Precisamos, portanto, resgatar o verdadeiro sentido do Natal e devolvê-lo ao seu verdadeiro dono, Jesus Cristo, nosso Salvador. No Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos ficar em pé nessa noite, em nome de Jesus.